Doutor Fernando, é verdade que o método fônico é o melhor método para a alfabetização de disléxicos? Meus amigos do Dyslexia Club, estou aqui com o Dr. Fernando Capovilla. Olá! A gente vai conversar aqui, trocar uma ideia sobre método fônico. Dr. Fernando, é verdade que o método fônico é o melhor método para a alfabetização de disléxicos? Sem dúvida, é o melhor método para a alfabetização de disléxicos e para a prevenção da dislexia do desenvolvimento. Prevenção, né? Se houver a intervenção precoce, há prevenção. Em gêmeos univitelinos, monozigóticos, né? A intervenção precoce, ela produz reversão, né? Impedimento, prevenção da dislexia, com 87% de chance de sucesso. Então, a dislexia, no passado, ela só era diagnosticada aos 9 anos, quando a criança já tinha 2 anos de atraso, não é, de fracasso escolar. Hoje em dia, não mais. A dislexia, então a identificação precoce possibilita intervenção precoce. E essa intervenção precoce é documentadamente, mesmo que a criança tenha um fenótipo, a alteração anatômica típica da dislexia, ela apresenta isso já com 1 ano de idade, numa tomografia computadorizada. Ainda assim é possível reverter com intervenção precoce. E, mais legal de tudo, hoje nós não falamos mais só de método fônico, porque nós vivemos no mundo de inclusão, então nós falamos de método lálico, porque é lalia, ensinar a relação entre a lalia e a grafia. Então, processamento lalográfico, não é? Então, e agora nós podemos atender as crianças cegas disléxicas, surdas disléxicas e surdocegas disléxicas. Porque é um problema de natureza hereditária, então um quadro de surdez, cegueira ou surdo-cegueira não é vacina contra a dislexia, não é? E essas crianças precisam ser identificadas. Então, doutor Fernando, uma dúvida. O método lálico agora, Sim. silábico lálico, é comprovadamente que mais tem resultado. Só que, doutor Fernando, por que então não é ensinado nos cursos de pedagogia para preparar os professores? Por que então dão preferência às escolas para método global, que não funciona, para outras metodologias que cientificamente não têm comprovação? Então, por que isso acontece? Bem, então isso acontece em grande parte por causa da inércia cultural. Durante muito tempo, o método fônico foi impedido de ser conhecido pelos professores. Na administração anterior, as professoras tiveram a oportunidade de aprenderem voluntariamente a custo zero. Nós acreditamos na boa vontade, no idealismo, na sensibilidade do professorado para recorrer a tudo aquilo que é capaz de melhorar o desempenho, a compreensão das suas crianças. Por isso que, assim, é uma seleção natural. Pessoas sensíveis ao sofrimento da criança e que admitem que ela tem dificuldade, não hesitam em procurar o que for necessário para que essa criança possa ter sucesso. O método fônico ou lálico é uma alternativa fundamentalmente eficaz, não só para crianças ouvintes e videntes, como também para crianças ouvintes cegas e para crianças surdo-cegas e para crianças surdas videntes. Agora você me pergunta, não é? Qual é a diferença, por exemplo, entre a criança ouvinte e a criança surda, ou a criança com deficiência auditiva? Criança com deficiência auditiva é aquela cuja língua materna é o português. Ela tem audição residual. Já a criança surda, a língua materna dela é Libras. Sim, perfeito. Muito bem. Então não Agora, associa as Libras. Então, mas essa criança que usa Libras, Sim. como cidadã brasileira, ela vai ter que aprender a ler e escrever código alfabético. Perfeito. Então, o que fazem os professores de surdo na Gallaudet University e no Brasil, os professores surdos congênitos, que têm filhos surdos congênitos, eles ensinam a ler por leitura orofacial, porque aquilo que a escrita faz é mapear a fala
no caso deles, fala visível, que nós chamamos de optolalemas. Olha que lindo, olha que lindo, lindo, lindo. Hein? Qual é a dificuldade da criança surda quando faz leitura orofacial? Ela tem dificuldade com as consoantes homoscópicas, ou seja, idênticas à visão. Por exemplo, fa, ka, ga, ta, da, pa, ba, ma. E ela vai usar o dedo sobre a laringe para identificar o vozeado v, e separando do desvozeado f, vozeado g, separando do desvozeado k, o vozeado z, separando do desvozeado s, vozeado j, separando do desvozeado sh. Muito bem. E ela vai usar também, agora o dedo não na laringe, mas na narina, para separar entre a vogal oral, em que a narina não vibra, e a vogal nasal, em que a narina vibra. Então, por exemplo, olha, Roma não vibra. Roma, Romã vibra. Ana não vibra. Anã vibra. Olha que interessante. Se eu fizer a leitura orofacial, eu posso estar dizendo boba ou bomba. Sim. Eu vou distinguir entre eles pelo toque sobre a narina. Então eu identifico se se trata, né, de uma vogal nasal, né, ou um ditongo consonantal nasal, né, pelo toque sobre a narina. Ou seja, hoje eu mapeei toda a língua portuguesa recebida por audição, por visão e por tato. Ou seja, eu sei quais são os erros cometidos por cegos, por surdos cegos. E eu sei identificar se eles são disléxicos ou não. Então, é muito lindo. Ou seja, hoje, quando a gente fala de dislexia, estamos anos-luz à frente do que estávamos há 10 anos atrás. Doutor Fernando, muito obrigado pelo seu tempo em esclarecer nossas dúvidas. Muito obrigado e parabéns por todo o seu trabalho que você vem desenvolvendo durante anos. Tem sido inspirador para a nova geração, viu? Muito obrigado. Que honra a entrevista. Muito obrigado, viu? Então, divirtam-se, estudem bastante, porque dislexia é vida, é uma área que nos ensina a aprender com as crianças, aprender com os pacientes. E grande é o professor cujo primeiro passo, cuja primeira opção na vida é aprender. Né? Sua Majestade disléxico, que vai nos ensinar o que funciona, o que não funciona, vai nos ensinar a descobrir como ajudá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma honra. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço. Abraço.